Um dos grandes problemas que o concurseiro enfrenta para estudar e que ele precisa vencer é o sono. Eu adotei algumas táticas quando eu estava estudando para concurso para poder driblar o sono e para que possa afetar o mínimo possível a minha rotina de estudos, e é isso que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje. Eu sou Daniel Veiga, auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho aí e vamos embora para o que interessa. Todo mundo que estuda tem uma dificuldade, que é enfrentar o sono, principalmente a maioria das pessoas que, assim como eu, trabalham e estudam. Então, enfrentar o sono é um problema grave. E se você não souber lidar com isso, pode dificultar aí seu aprendizado. Então, eu vou dar algumas dicas aí, explicar como é que era a minha rotina para que vocês entendam. É, eu trabalhava, eu era militar, então o expediente começava por volta de 7h30 da manhã. E eu não era uma pessoa que, igual muitas aí adotam, me dão dicas, né? Acordar antes de trabalhar para poder estudar. Para mim isso não funcionava. Eu sentia muito sono na parte da manhã aí. Às vezes que eu tentei fazer isso, acordar 5 da manhã, acordar às vezes até 6 para estudar um pouquinho ali, uma hora, eu ficava com muito sono. Tinha dificuldade principalmente para acordar quando estava muito frio. Para mim era sofrimento assim absurdo para poder levantar. Então eu optava por fazer outra coisa. O que que eu fazia? Eu ia trabalhar. é, vou pular a parte aí do almoço para começar lá no, vamos começar no período da tarde. Então eu chegava em casa no período da tarde por volta aí de 5 horas, 5 não, né? 5h30, 6 horas da tarde, eu saía às 5 e morava bem próximo, né, do quartel onde eu trabalhava. Então eu gastava aí no máximo 15 minutos para chegar em casa. Então eu saía, chegava bastante cansado. A atividade militar tinha atividade física, além da atividade intelectual, né, de você desenvolver durante o dia, eu chegava cansado. Então o que que eu fazia? Eu chegava com muito sono nesse horário. Então eu procurava descansar um pouco para depois começar a estudar. Por que que você fazia isso, Daniel? Eu achava melhor fazer isso do que já chegar em casa e ir direto estudando. Porque eu percebia comigo, e acredito que seja com a maioria, quando eu estava muito cansado fisicamente, não rendia, ficava daquele jeito ali, cambaleando, estudando, e acabava que o estudo ele não rendia. Então eu preferia chegar em casa, descansar, que fosse uma hora e meia, e depois começar a estudar. Muitas vezes eu comecei a estudar por volta ali de até de 8 horas da noite, 9 horas da noite, e aí ia até meia-noite, até uma hora. Eu não tinha filhos na época, ainda não tenho, né? Minha esposa está grávida, mas eu não tenho ainda. É, preferia estudar para descansar para depois estudar. Então foi uma tática que eu adotei para driblar o sono. E aí eu ia dormir por volta ali de meia-noite, uma hora da manhã e acordava no outro dia ali já em cima do laço para ir trabalhar. Então começava o expediente, começou às 7h30, depois mudou para as 8, mas acordava ali com uma hora de antecedência e ia trabalhar, tanto que eu morava perto, né, do meu trabalho. Por que que eu não adotava aquela tática que muitas pessoas aí elas falam, né? Ah, acordar cedo. Pra mim eu sentia muito sono, eu sou uma pessoa noturna. Então você precisa fazer o quê? Verificar qual é o melhor horário que você rende. Concordo que para muitas pessoas, e até para mim mesmo, em uma rotina normal, estudar na parte da manhã é melhor, sua cabeça está fresca, tem aquela questão de você não tá com nenhum pensamento, né, na hora de começar a estudar. Mas se você tem muito sono durante a parte da manhã, eu recomendo evitar esse horário. Você tem que estudar no horário que você renda mais. Por exemplo, eu tinha um intervalo do almoço que era de uma hora e meia. Normalmente, o horário do almoço, pós-almoço, para mim, era um dos horários mais sofríveis, um dos horários que eu sentia mais sono. Então, o que que eu fazia? Muitas vezes ali eu dormia por 15 minutos, 20 minutos. Para mim ali era o suficiente para dar uma recuperada e depois aproveitava ali para estudar uns 40 minutos que fosse, que somando isso a longo prazo acrescenta muito nos seus estudos. Então, eu dormia um pouquinho ali. Se você trabalha aí, tiver um lugar para descansar, tente experimentar e descansar 15 minutos
no horário do almoço e depois estudar, se você fica com muito sono. Se você consegue render bem, vá direto, mas se você fica com sono, recomendo a deitar pelo menos 15 minutos ali ou encostar na cadeira, o que for, do que ficar cambaleando. Muitas vezes eu tentei estudar direto e ficava, né? Começava a ler e ficava ali. Acaba que passava ali uma hora e meia que eu tinha de almoço ali para poder estudar, que eu aproveitava e não estudava nada, ficava mais dormindo do que estudando. Então, assim, eu recomendo a você tentar gerir bem isso. E o que que eu falo? Isso é uma trilha, não é um trilho. Trilha é o quê? Aquilo que o trem ele segue exatamente aquele caminho. A trilha você segue, mas você pode ir de um lado, pode ir do outro e vai chegar ao seu destino. Então você precisa adaptar isso, a sua rotina. Eu chegava do trabalho, descansava, porque assim, não adianta tentar lutar demais contra o sono. Se você estiver com muito sono, a sua concentração vai baixar, você não vai acertar os exercícios, você não vai conseguir memorizar, muito menos você vai conseguir ler, né, fazer a leitura de lei seca e aprender conteúdo. Então, se você não descansar, não tiver com a cabeça fresca e descansada, seu rendimento vai ser bem baixo. Então, procure aí fazer descansos, porque isso a longo prazo, né? Claro, você não vai ter uma rotina. Não pense que você vai estudar para concurso e vai conseguir dormir plenamente 8 horas, 9 horas por dia, acordar no outro dia trabalhar. Não vai sobrar horas para você poder estar estudando. Você vai ter que reduzir esse horário de 5 a 6 horas. Mas percebam aí um detalhe. Eu falei 5, 6 horas, mas percebam que eu dava uma cochilada no almoço e dava uma cochilada ali também quando eu chegava em casa do trabalho, que o período noturno eu tinha mais tempo. Às vezes eu chegava às 5h30, comia, engolia alguma coisa, estava sempre engolindo as coisas, engolia alguma coisa, já descansava, deitava 6 horas, levantava 7, 7h30, 8 horas e depois eu estudava. E eu também não era muito rígido, isso é importante para quem está estudando, não seja muito rígido com você mesmo, no sentido de, hoje eu dormi demais. Existem dias que você vai estar mais cansado e vai precisar dormir mais. Existem dias que você vai estar melhor, bem mais disposto, vai precisar dormir menos. Então, respeite um pouco, né, o seu corpo, você já vai estar dormindo em horas reduzidas, né, uma quantidade de horas reduzidas. Então, respeite seu corpo. Quando você estiver muito cansado, aproveite ali, às vezes, uma sexta, um sábado, um domingo. Aí você durma um pouco mais, 8, 9 horas. E tira aquelas atividades, né, que são mais inúteis ali, Instagram, WhatsApp. Agora o sono, você precisa tentar ter pelo menos aí 5, 6 horas para poder estar dormindo e chegar no outro dia, pelo menos em condições de estar enfrentando a jornada de trabalho e estudos. Então eu venci o sono dessa maneira, além, né, do cafezinho, que eu virou um hábito e eu tomo até hoje um cafezinho, tomava muito café durante o dia. Tem que ter o cuidado, é claro, principalmente as pessoas que são mais ansiosas, que ele acaba acelerando um pouco, então pode te deixar muito acelerado. Como eu sou uma pessoa muito tranquila, então tomar o café para mim não chegava a me acelerar tanto. Então é mais uma coisa. Eu quando estudava lá atrás eu tomava pó de guaraná, mas pó de guaraná era uma coisa que me dava até sei lá, dava o sono quando batia com força. Então eu acho que não recomendo ficar tomando remédio ou qualquer outra coisa além do café, porque pode ser que não faça bem para você, pode causar mal para a saúde. Então um cafezinho ali ele ajuda bastante. Toma um cafezinho depois do almoço, um cafezinho quando acorda. Eu evitava tomar café ali, principalmente até hoje, após as 6 horas da tarde, para não atrapalhar demais o sono. Beleza? Então essas são as dicas de hoje e fiquem com Deus, galera.